Há uma força silenciosa que decide o quanto da vida você se permite receber. Não é o destino, não é sorte e nem é Deus testando você. É a vibração secreta que vive entre o que você acredita merecer e o que o universo é capaz de te entregar. Talvez você tenha feito tudo o que aprendeu, orou, mentalizou, visualizou, e ainda assim a prosperidade parece escorrer por entre os dedos. Talvez a sua fé seja sincera, mas o seu coração, em silêncio, ainda sussurre: "Eu não sou digno." Essa é a frase mais destrutiva que o subconsciente pode guardar, porque o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você acredita merecer. E enquanto uma parte de você vibrar culpa, arrependimento ou limitação, nenhuma oração, por mais intensa, poderá penetrar o campo da criação. Mas quando o coração se reconcilia com o amor e a dignidade interior, o fluxo da vida muda de direção e tudo começa a chegar com suavidade. O universo conspira não com quem suplica, mas com quem vibra amor e certeza. E é sobre isso que este vídeo vai te guiar. Sobre o ponto exato onde o merecimento desperta e a prosperidade deixa de ser sonho para se tornar identidade. Há um tipo de dor que não grita, mas molda silenciosamente a vida de milhões de pessoas, a dor do não merecimento. Ela se disfarça de humildade, de prudência, de fé resignada. Mas no fundo, é a crença inconsciente de que algo dentro de si não é bom o bastante para receber o que a vida oferece. E é essa vibração sutil que, sem perceber, fecha as portas da abundância. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é o espelho da justiça interior. Ele não entrega o que você deseja, entrega o que você acredita ser justo para si. Por isso, se há culpa dentro de você, o exterior refletirá limitações. Se há paz e amor, o exterior responderá com plenitude. Florence Scovel Shinn, em perfeita sintonia com essa lei, dizia: "Nenhum bem pode ser retido quando o coração vibra em amor e certeza. Amor é a frequência da permissão. Certeza é o código da manifestação. E quando esses dois se unem, o universo não tem escolha senão responder." A prosperidade, então, não é um prêmio concedido aos escolhidos. Ela é um estado vibracional de coerência entre fé, amor e identidade. Quando o ser humano vive em desarmonia consigo mesmo, o fluxo natural da vida se fragmenta, não porque o universo negue, mas porque o campo interior não consegue receber. Murphy dizia que o subconsciente é o servo fiel da emoção dominante. E se essa emoção é a culpa, o subconsciente se apressa em criar experiências que a confirmem. A vida passa a repetir histórias de escassez, não como castigo, mas como reflexo da vibração interior. Imagine o amor divino como o sol. Ele brilha constantemente, sem distinção. Não há um instante em que o sol diga: "Hoje não iluminarei este lado." O que muda não é a luz, é o véu da culpa que colocamos diante dela. A prosperidade é exatamente assim. Não falta luz, falta permissão para recebê-la. Florence dizia que o amor é a lei da dissolução da resistência. Amar é reconhecer a presença de Deus em tudo, inclusive em si mesmo. E quando você se reconhece como parte dessa presença, o medo de ser indigno desaparece e o fluxo da abundância começa a se mover novamente. Prosperar, portanto, é um ato de lembrança espiritual. É recordar que você é extensão do Criador e que o Criador não se contradiz criando algo carente do próprio bem. A crença no não merecimento é apenas o esquecimento temporário dessa verdade. Este vídeo é um convite a resgatar essa lembrança, a atravessar o véu da culpa e acessar o ponto onde amor, fé e merecimento se tornam uma só vibração, porque prosperar não é conquistar, é permitir. E permitir é o mesmo que amar. A escassez raramente nasce da falta de oportunidades. Ela nasce da autopercepção limitada. Não é o mundo que nega o fluxo, mas a mente que o bloqueia ao acreditar que não é digna de recebê-lo. Desde a infância, a maioria das pessoas é ensinada a associar valor a esforço e esforço a sofrimento. Ser digno, então, torna-se sinônimo de pagar o preço, como se a dor fosse uma moeda espiritual capaz de comprar as bênçãos da vida. Mas isso não é humildade, é autoexclusão vibracional. Joseph Murphy explicava que o subconsciente aceita qualquer crença repetida com emoção, seja verdadeira ou não. Quando você diz a si mesmo, "não sou bom o bastante" ou
as coisas boas são para os outros, essa afirmação se transforma em código energético. E o subconsciente, obediente, manifesta circunstâncias que confirmem essa impressão. A autodepreciação é uma prece disfarçada, e o universo, que responde à vibração e não às palavras, interpreta essa oração como uma ordem de limitação. A mente culpada é como um copo trincado. Por mais que se tente enchê-lo, a água escapa. A energia da prosperidade também se perde quando a consciência vibra indignidade. Toda tentativa de atrair, sem curar essa base, se torna exaustiva, porque a vibração dominante continua dizendo: eu não mereço. Florence Scovel Shinn dizia que o bem não pode chegar a quem o rejeita em pensamento, e rejeitar não é negar com palavras, é sentir-se pequeno diante do próprio merecimento. É se justificar quando algo bom acontece, como quem teme ser descoberto desfrutando da felicidade. Quantas vezes você já disse: foi sorte, não sei se mereço tanto, ou talvez isso não dure? Essas frases, embora inocentes, são sementes de autossabotagem. Cada vez que você as repete, o subconsciente registra a mensagem: eu sou incapaz de sustentar o bem. A prosperidade não foge, ela apenas obedece ao comando vibracional que a repele. Murphy dizia: você só recebe aquilo que aceita mentalmente. Aceitar não é desejar, é permitir sem resistência. É reconhecer que a abundância é um reflexo natural da harmonia interior. Não há virtude na escassez, assim como não há culpa na plenitude. A natureza prospera sem esforço, e o ser humano, sendo parte da natureza, também foi criado para fluir nessa ordem divina. A crença na indignidade é, portanto, a raiz invisível que seca o solo da alma. É o véu que encobre o sol, não o sol que deixa de brilhar. Florence dizia que a fé e o amor dissolvem toda a culpa. E talvez a verdadeira humildade não esteja em se rebaixar, mas em reconhecer, com reverência, que o Criador em você é digno de tudo o que criou. Você não é o mendigo da luz, é a própria lâmpada esquecida de seu brilho. E quando essa lembrança desperta, a escassez deixa de ter lugar, porque o amor e o merecimento voltam a ocupar o centro da consciência. Poucos percebem que o amor é mais do que sentimento. É uma tecnologia espiritual, a vibração mais coerente que existe entre a mente e o campo quântico. Quando o teu coração vibra em amor, ele entra em ressonância com a vida e tudo o que estava bloqueado começa a fluir novamente. Joseph Murphy ensinava que amar é reconhecer Deus em tudo e em todos. E quando você reconhece o divino na existência, o universo deixa de ser um território hostil, a energia para de ser disputa, e passa a ser comunhão. Esse estado interior dissolve o medo, que é a principal frequência de resistência à prosperidade. Florence Scovel Shinn dizia que o amor é o ímã do bem, não o amor romântico, mas o amor vibracional, aquele que olha o mundo e diz silenciosamente: eu e a vida não estamos em lados opostos. Esse tipo de amor tem um poder que transcende qualquer técnica. Enquanto o medo contrai, o amor expande. Enquanto a culpa congela, o amor derrete. Enquanto a dúvida divide, o amor unifica. E a prosperidade é simplesmente o reflexo da unidade interior. A física moderna explica isso através da coerência cardíaca. Quando você sente amor, gratidão ou alegria genuína, o campo eletromagnético do coração se alinha com o cérebro, criando uma onda harmônica que se propaga pelo corpo e pelo ambiente. É o que Joe Dispenza chama de assinatura vibracional de criação. Nesse estado, pensamentos se tornam energia coerente e o universo responde com a mesma ordem. Mas quando há conflito entre o que se pensa e o que se sente, essa coerência se rompe. Você pode afirmar: eu sou próspero, mas se o coração vibra medo, o campo recebe uma mensagem confusa. É como tentar sintonizar duas estações ao mesmo tempo. O resultado é ruído, não música. Murphy dizia que a emoção é o motor da oração. Sem emoção coerente, a palavra é vazia. Sem amor, o pensamento é apenas forma sem substância. O universo não responde à frase, responde à vibração que a frase carrega. Por isso, a prosperidade não é algo que se atrai, é algo que se torna. Você não atrai o amor, você se torna amor. Você não atrai abundância, você se torna abundância. Porque tudo o que vibra em sintonia acaba se reconhecendo e se unindo. Florence dizia que
O amor dissolve a separação. E é exatamente isso que o fluxo da vida faz quando você se reconcilia com o amor. Ele une o que estava fragmentado: mente, emoção, corpo e espírito. Essa unidade é o verdadeiro portal da prosperidade. Imagine o amor como um campo de luz invisível. Cada vez que você sente gratidão, perdão ou compaixão, essa luz se expande. Ela toca situações, pessoas e reordena a energia ao redor. O dinheiro, as oportunidades, os encontros, tudo começa a responder. Não porque você está pedindo, mas porque você passou a emitir a mesma vibração do que deseja. Murphy dizia: o universo não nega, apenas reflete. E o amor é o espelho mais fiel que existe. Quando você vibra amor, o universo se vê em você e, ao se reconhecer, te entrega tudo o que já era seu por direito vibracional. Não existe prosperidade sem amor, assim como não existe música sem som. O amor é a nota que dá sentido à melodia da criação. Ele é o código mais puro do universo, aquele que transforma esforço em fluxo e desejo em certeza. Florence Shinn costumava afirmar que tudo o que é seu por direito divino virá até você com graça e facilidade. E talvez graça e facilidade sejam apenas outros nomes para o amor em ação. Amar é vibrar no estado onde o bem é inevitável. E quando esse amor se torna constante, a vida responde com a mesma suavidade. Entre todas as ilusões espirituais, talvez a mais poderosa seja esta, a de que o sofrimento purifica. Por séculos, fomos ensinados que a dor nos aproxima de Deus, que a escassez nos torna humildes e que a facilidade é suspeita. Mas o universo não criou o sofrimento como prova. O sofrimento é apenas o reflexo de uma mente que se esqueceu da própria natureza criadora. Joseph Murphy alertava que não há virtude na pobreza mental. A vida prospera por design, e tudo o que existe na natureza confirma isso. As flores não lutam para florescer. Os rios não se desculpam por correr. A árvore não pede perdão por dar frutos. Somente o ser humano, ao perder a conexão com o divino interno, passou a acreditar que precisa se desgastar para merecer existir. Essa crença distorce o campo energético da abundância. Ela cria uma vibração de esforço, e o esforço constante é uma oração inconsciente de escassez. Pois quem vibra esforço, vibra separação. Quem acredita que precisa lutar por tudo, ainda não compreendeu que a vida é uma cooperadora silenciosa, não uma adversária. A neurociência espiritual explica que o cérebro condicionado ao sofrimento se acostuma à dor. Ele associa a recompensa apenas ao esforço extremo. E assim, quando algo chega com leveza, o subconsciente reage com desconfiança, rejeita o simples, sabota o fácil e volta a buscar o árduo, porque aprendeu que a luta é sinônimo de valor. Mas a criação divina não opera na lógica do desgaste, ela opera na harmonia. E harmonia é fluxo, não fricção. Murphy dizia que o prazer é o selo de Deus sobre o caminho certo. Tudo o que flui com alegria, com sentido e com amor está em ressonância com a inteligência criadora. O prazer, quando nasce do propósito, não é pecado. É comunhão vibracional. É a vida dizendo: você está no ritmo certo. Por isso, reprogramar a mente para permitir o prazer é reativar a permissão da prosperidade. Não o prazer fugaz, mas o prazer sagrado de estar em coerência com o que se é. O prazer de criar, de contribuir, de fluir. Florence Scovel Shinn dizia que a resistência à facilidade é a resistência ao bem. Ela compreendia que o fluxo divino é simples, não porque ignora o esforço humano, mas porque trabalha em alinhamento com o coração. E quando o coração vibra, amor e certeza, tudo que é bom vem sem fricção, porque a vibração certa dissolve os obstáculos antes mesmo que eles surjam. Muitos, no entanto, associam a leveza à superficialidade. Acreditam que o que é profundo precisa ser pesado, mas o verdadeiro peso é o da culpa, não o da sabedoria. O amor é leve, a abundância é leve, a verdade é leve. O que é denso é apenas o que ainda não foi iluminado pela consciência. Há uma grande diferença entre esforço e expansão. O esforço vem da falta, a expansão vem da presença. Quando você age por necessidade, cria tensão. Quando age por inspiração, cria fluxo. O sofrimento não é um rito de passagem,
É um lembrete de desalinhamento. A vida não exige dor como prova de valor. Ela apenas reflete o nível de coerência entre o que você acredita ser e o que realmente é. A rosa desabrocha porque confia no sol, não porque teme a escuridão. E da mesma forma, a alma floresce quando confia na própria luz, sem precisar justificar sua beleza com dor. O universo não recompensa quem sofre mais, mas quem vibra com mais verdade. E a verdade é que a prosperidade é a linguagem natural da vida, quando a consciência está livre da culpa. Sofrer deixou de ser sinal de evolução quando compreendemos que o amor é o verdadeiro mestre. A mente humana vive entre dois mundos, o da possibilidade e o da dúvida. Enquanto o primeiro cria, o segundo interrompe. Entre ambos, existe um fio invisível chamado certeza, a vibração que transforma pensamento em forma. Certeza não é arrogância, não é a imposição da vontade, mas o reconhecimento silencioso de que o universo trabalha em harmonia com a consciência que sabe quem é. Joseph Murphy descrevia esse estado como a fé aplicada, o momento em que o desejo deixa de ser tentativa e se converte em convicção vibracional. Ele dizia: a fé é o estado de consciência que sabe antes de ver, e é justamente aí que o campo começa a conspirar. Quando a mente deixa de esperar o resultado e passa a encarná-lo em sentimento, a energia externa se reorganiza para refletir esse novo padrão interno. Florence Scovel Shinn explicava que a palavra proferida, com certeza, é uma semente viva, mas não é o som que realiza o milagre. É o estado de consciência que a sustenta. A certeza é o terreno fértil onde o verbo se torna carne, onde o invisível encontra permissão para se manifestar. Desejo e certeza são vibrações opostas. O desejo carrega a ausência, a certeza carrega a presença. Quando você deseja, o campo entende que algo falta. Quando você sabe, o campo entende que algo já é. E o universo responde, não ao seu pedido, mas à sua vibração dominante. Por isso, muitos afirmam, eu quero prosperidade, mas continuam vibrando falta. É como tentar sintonizar uma música enquanto muda de estação a cada segundo. O resultado é ruído, não melodia. A coerência vibracional só acontece quando mente e coração concordam, quando o pensamento deixa de duvidar do sentimento. Murphy dizia que a emoção é o selo da fé. É ela que autentica o pensamento perante o subconsciente. Sem emoção coerente, o comando é apenas teoria. Com emoção verdadeira, torna-se decreto energético. Florence Shinn compreendia isso em profundidade. Ela dizia, tudo o que me pertence por direito divino chega a mim agora com graça e facilidade. Essa frase não é súplica, é afirmação. É a mente reconhecendo a abundância como uma herança, não como conquista. A certeza espiritual não depende de evidência. Ela nasce do reconhecimento de uma ordem invisível que governa tudo. É o estado em que a alma confia, antes que os olhos confirmem. Nesse nível de consciência, o universo deixa de ser uma promessa e se torna uma presença. A física quântica descreve isso como colapso de onda. O observador define a realidade não por observar, mas por acreditar no que observa. A fé, portanto, não é crença cega, é percepção lúcida do campo em movimento. Quando você acredita com total coerência, a vibração da dúvida se dissolve e o campo responde como espelho perfeito. A dúvida é ruído, a fé é silêncio em harmonia, e o silêncio da certeza é o espaço onde o universo trabalha. Muitos confundem certeza com controle, mas o controle é medo disfarçado de segurança. A certeza, ao contrário, é entrega consciente. É o reconhecimento de que o fluxo da vida é inteligente o bastante para conduzir o que você já decretou internamente. Ela não força, ela permite. E permitir é o estado mais elevado de poder. Florence dizia que a palavra de fé não luta, ela comanda. O comando não é imposição, é alinhamento. É a vibração que sabe o caminho, mesmo quando a estrada ainda não existe. É o estado interno que diz, eu já sou. Certeza é o perfume do milagre antes que ele floresça. É a quietude do lago que reflete o céu sem esforço. Quando o coração vibra certeza, o universo se move sem resistência. E tudo o que parecia distante começa a se aproximar, porque já não há separação entre o Criador e sua criação. O universo não distingue entre grande e pequeno, possível ou impossível.
Ele apenas responde à coerência vibracional. E quando a mente alcança esse ponto de estabilidade, a abundância deixa de ser um evento e passa a ser uma consequência natural. Murphy dizia que a fé verdadeira é paz em movimento. Não exige, não pede, não teme, apenas confia e manifesta. A certeza é essa vibração silenciosa que move mundos sem precisar levantar a voz. Existe um ponto em que a busca deixa de aproximar e começa a afastar. É o instante em que o desejo se transforma em insistência e o insistir se torna resistência. O universo não se move pela força, mas pela sintonia. E permitir é a vibração mais pura da sintonia. Joseph Murphy explicava que buscar é vibrar ausência, permitir é vibrar presença. Enquanto o de buscador persegue, o receptor se alinha, e nessa diferença sutil mora o segredo da manifestação consciente. A mente que busca está dizendo ao universo: ainda não tenho, mas a consciência que permite diz: eu já sou. E o universo sempre confirma o estado vibracional que você sustenta. A neurociência moderna confirma esse princípio espiritual. O sistema nervoso possui dois modos principais de operação: o de sobrevivência e o de criação. No modo sobrevivência, o corpo vibra em alerta, em tensão, em falta. No modo criação, há relaxamento, confiança e expansão. Enquanto um bloqueia o fluxo energético, o outro o libera. Permitir é, portanto, uma ciência do corpo e da alma. É um estado de coerência entre mente, emoção e energia. Quando você relaxa, não é inércia, é fé vibrando em forma de paz. A confiança abre os canais pelos quais a vida se manifesta. Murphy dizia que a fé é a entrega ativa. Ela não é passividade, mas ação sem ansiedade. É o fazer movido pela certeza, não pela dúvida. É a semente que, uma vez plantada, não precisa ser desenterrada para verificar se está crescendo. A alma que permite compreende o tempo divino. Ela sabe que o invisível trabalha em silêncio e que toda manifestação é apenas a tradução tardia de um decreto vibracional já realizado. Por isso, o segredo da recepção está em cessar o esforço e permanecer em sintonia. Florence Scovel Shinn descrevia isso poeticamente. Pare de correr atrás das bênçãos, torne-se o canal pelo qual elas fluem. Ela sabia que a prosperidade não é um evento que chega, mas um fluxo que se revela quando o coração deixa de bloquear o que já é seu. A mente que busca, corre. A mente que permite, flui. E o fluir é a linguagem do divino. Nada que pertence à harmonia universal exige luta. A flor não se esforça para desabrochar. O rio não se esforça para seguir seu curso. Ambos apenas obedecem à natureza do seu ser. Permitir é voltar a esse estado original, em que o ser humano deixa de tentar ser Deus e se reconhece como extensão dele. Murphy dizia: Deus em você é o poder que realiza, e esse poder não precisa ser conquistado, apenas aceito. A aceitação é a senha vibracional da abundância. É o sim silencioso da alma ao fluxo da vida. Quando quer o coração diz sim, o universo entende, a criação está completa. E começa então a traduzir o invisível em forma, circunstância e oportunidade. Nada é forçado, tudo é orquestrado pela vibração da permissão. A espiritualidade aplicada à ciência explica isso em termos de ressonância. Duas frequências semelhantes se atraem, não por esforço, mas por sintonia. A recepção, portanto, é uma questão de frequência, não de merecimento. Você não precisa convencer o universo a te dar algo. Precisa apenas vibrar no nível em que aquilo já existe. Permitir é, no fundo, um ato de humildade cósmica. É reconhecer que há uma inteligência maior conduzindo o processo e que, ao confiar, você se torna parceiro do fluxo, não obstáculo dele. Florence Shinn dizia que a graça opera onde o esforço termina. A graça é o campo onde tudo o que é seu chega sem fricção, porque a mente deixou de interferir. E quanto mais profunda é a entrega, mais ampla é a manifestação. A chuva cai sobre quem abre as mãos, não sobre quem tenta capturá-la com pressa. Prosperar é isso: abrir o coração, relaxar o corpo e confiar no ritmo invisível da vida. Nada se perde na ordem divina, apenas se revela no tempo em que o amor já estiver maduro dentro de você. A permissão é o estado vibracional mais elevado, porque é o mais simples. É o retorno à natureza original da consciência.
um lugar onde não há separação entre querer e ser. E quando esse estado se estabiliza, a prosperidade se torna uma consequência inevitável. Não porque você correu atrás, mas porque finalmente se permitiu receber o que sempre foi seu. Há um instante, silencioso e luminoso, em que a alma compreende que nunca lhe faltou nada. Esse instante não é uma conquista, é uma lembrança. Lembrança de que o poder de criar, atrair e transformar sempre esteve dentro, esperando o momento de ser reconhecido. Joseph Murphy dizia que o subconsciente aceita o que você acredita ser verdadeiro sobre si. E é nesse ponto que tudo começa e tudo termina. Não é o mundo que determina quem somos. É o que acreditamos ser, que molda o mundo ao redor. A realidade é apenas um reflexo do espelho interior. A prosperidade, portanto, não nasce da luta nem da sorte. Ela brota do estado interno de coerência entre amor e certeza. Porque amor é a vibração que dissolve as distorções, e certeza é o campo onde o universo responde sem hesitação. Neville Goddard, com sua clareza quase profética, dizia: sentir-se digno é assumir a consciência do estado desejado. Não é desejar a mudança, é habitá-la antes que aconteça. Quando a consciência veste a vibração do que quer viver, a criação já está em andamento, ainda que os olhos não vejam. Florence Scovel Shinn falava de um direito divino, não no sentido de privilégio, mas de essência. Ela dizia que nenhum bem pode ser retido quando o coração vibra em amor e certeza. É um lembrete de que a vida não distribui bênçãos com favoritismo, mas com sintonia. Tudo o que é seu por natureza divina se manifesta quando a mente se alinha ao amor e o coração à confiança. O amor e a certeza são, de fato, as verdadeiras moedas do universo. Nada compra o que eles abrem e nada bloqueia o que eles libertam. Amor é a senha que dissolve a culpa. Certeza é o código que ativa o fluxo. Juntos, eles constroem a ponte entre o invisível e o visível, entre o que se imagina e o que se manifesta. A culpa é o maior ladrão de prosperidade, porque ela nos faz sentir separados da fonte. Mas o amor nos reconecta ao todo, e a certeza estabiliza essa conexão. Quando ambos se unem, o fluxo volta a correr. E o que antes parecia distante começa a se aproximar como um rio reencontrando o mar. Murphy ensinava que o subconsciente é servo fiel da emoção dominante. Então, quando a emoção dominante é gratidão, a mente se torna campo fértil para o divino florescer. E tudo o que é bom se multiplica, não por esforço, mas por ressonância. O universo não é um juiz nem um mestre exigente, é um espelho de vibrações. Ele não premia quem suplica, ele espelha quem ama com certeza. Aquele que vibra em dúvida cria distância, aquele que vibra em amor cria unidade. Prosperar nesse sentido não é um ato de conquista, mas de lembrança. Lembrar-se de que você é parte da força que cria mundo. Lembrar-se de que o amor é a substância da existência e que a certeza é o som interior da fé madura. Quando você compreende isso, a prosperidade deixa de ser uma meta e passa a ser uma expressão natural da sua consciência. O universo deixa de ser uma promessa e se torna presença viva. A vida deixa de ser uma busca e se transforma em fluxo. A partir de agora, cada pensamento pode ser uma semente, cada sentimento, uma oração e cada ato, uma extensão da fé em movimento. A prosperidade não precisa ser chamada. Ela responde automaticamente ao coração que vibra amor e certeza. E é nesse ponto que a jornada se encerra, não com um final, mas com um retorno. O retorno à lembrança de que você é o canal, não o pedinte. Você é a consciência pela qual o universo se manifesta. E quando ama com verdade e confia com serenidade, a criação se torna inevitável. O amor e a certeza são as forças que movem o invisível. Quando ambos habitam seu coração, você não apenas vive em abundância, você se torna o próprio fluxo da vida. Quando sentir que essas palavras tocaram algo dentro de você, não as deixe morrer em silêncio. Permita que esse conhecimento se transforme em vibração viva. Inscreva-se no canal e mantenha-se conectado a esse campo de sabedoria, onde cada novo vídeo é um lembrete da sua natureza criadora. Compartilhe este conteúdo com quem você sente que precisa ouvir. Talvez alguém que, como você, esteja pronto para lembrar que é digno do bem que deseja.
E escreva nos comentários o que ressoou em seu coração, porque cada palavra sua fortalece a corrente de amor e certeza que estamos construindo aqui. O universo conspira com quem vibra a verdade. E se você chegou até aqui, é porque a prosperidade já começou a te reconhecer.